Aleluia, glória a Deus. Amém. Eu quero invitar nosso irmão Felipe para estar alabando a Deus, adorando a Deus com alabança. Amém. Aleluia. ¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién irá? Asumo este reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? ¿O soy niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le ame? Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Aleluia. Deus me lo bendiga, irmão Felipe, que está cooperando com nós outros. Eu quero agora dar a oportunidade para nosso pastor Julian, que venga, nosso pastor missionário Julian, que se apresente para iniciarmos nossa entrevista com nosso querido amigo, nosso pastor Julian, que tem muitas experiências para falar com nós outros. É grande servo do Senhor, está fazendo a obra há muitos anos. Eu creio que há mais de 20 anos que ele está na obra missioneira e ha estado em muitos países de Ásia, África, Oriente Médio, acá em América Latina. E eu creio que vai ser uma tremenda bendição. Vamos aprender muito com o servo do Senhor. Então, se eu quero lhe dar a oportunidade agora de estar se apresentando em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus para os irmãos. Você vai traduzir ou como? Amém. Sim. Aí você pode ir falando que alguma coisa eu traduzo acá para eles, pero os irmãos compreendem muito português. Ótimo. Para mim é um prazer poder estar com vocês, né, nesse momento para compartilhar com aquilo que mais enche o meu coração, que é falar sobre missões. Para mim é um prazer estar com vocês e para compartilhar o que mais llena meu coração, que é falar da obra missioneira. É para eu já começar ou você é só uma apresentação? Sim, pode iniciar-se. Pode iniciar-se. Igual o Flávio falou, o irmão Flávio falou, já tem uns 20 anos que nós estamos envolvidos em missões. Eu saí do Brasil e vim morar nos Estados Unidos.
Tiene 20 años que empezamos trabajo con misiones. Yo salí de Brasil y estoy viviendo a Estados Unidos haciendo la obra há 20 anos. E tudo o que eu pensei, na verdade, eu estou aqui há quase 22 anos, né? E tudo o que eu pensei foi que eu tivesse vindo para pastorear uma igreja. E imaginei que estava vindo acá em Estados Unidos para pastorear uma igreja. Mas quando começamos a igreja, Deus nos deu um versículo em Mateus 28, 19 e 20, que fala, indo e fazendo discípulos. E quando começamos a igreja acá, o Senhor nos deu um versículo em Mateus, qual é o número? 28, 19. El Mateus 28 e 19, ide a ser discípulos. Ide fazer discípulos de todas as nações. De todas as nações. Então, Deus já estava mostrando para a gente que nós deveríamos trabalhar com missões. Então, Deus começou a mostrar a nós que nós teníamos que trabalhar com a obra missioneira. E eu falei para o irmão Flávio que eu não tenho problema nenhum se de repente abrir o microfone de todo mundo e começar a fazer pergunta. Para mim é até mais fácil. Sim, eu estava falando acá com o irmão Flávio que não há problema algum que se abra o microfone para os irmãos fazer perguntas, que para mim será um gosto estar compartilhando com os irmãos. Permiso, hermano Flavio. Sí. ¿Me escucha? Mire, se le entiende bien. Me parece que todos estamos entendiendo, no es necesario la traducción. Hermana Julia, ¿entiende bien usted? Para mim, tudo bem. Hermana Julia, ¿me escucha? Escuto. No, es una hermana que le está hablando, Julia. ¿Entiende lo que habla el pastor Julián? Pastor, hay algunas palabras que le entiendo y algunas que no le entiendo. ¿Necesita que se traduzca o no? Si se puede, pastor, en primer lugar, pastor Eladio, muy buena noche, que el Señor le bendiga. Me emocioné por ver a los pastores reunidos, me da mucha alegría. Si es que lo puede traducir, hermano Flavio. Ya, hermano Flavio, mejor siga traduciéndonos entonces. Ok, pastor. Gracias, disculpe. Amém. Tem um versículo que Deus fala muito com o meu coração quando Ele permite que a gente peça a Ele algo muito importante. Tem um versículo que Deus habla muito forte em meu coração quando eu peço a Ele algo muito importante. Se você esse para mim, dois versículos são bons para mim, Mateus 28, 19 e Salmo 2, versículo 8. Mateus 28 e 19 e Salmo 2, 8. E Salmo 2, 8. Mateus 28, 19 nós já falamos. Agora, para trabalharmos com missão, Salmo 2, 8. Salmo 2, versículo 8. Ele diz o seguinte: pede-me e como herança te entregarei as nações. Pide-me e te daré por herança as nações. E seus serão os confins da terra. E como possessão tuyas los confines de la tierra. Então, é algo que normalmente a gente nem pede para Deus, né? Deus, me dá essa nação. É algo que nós não pedimos a Deus. Deus, me regala esta nação. Quantos de vocês pedem uma nação para o Senhor? Quantos de vocês pedem uma nação a Deus? Às vezes nós pedimos bênçãos, mas não pedimos nações. Às vezes nós pedimos bendições a Deus, pero não pedimos a Deus nação. Tá vendo? Bendições e não nações. Eu gosto de pedir nações. Eu me encanto em pedir a Deus nação. Tem agora pelo menos 5 nações que eu estou pedindo a Deus. Tem agora 5 nações que eu todavia estou pedindo a Deus. Eu estou pedindo Egito. Eu estou pedindo a Deus Egipto. Eritreia. Etiópia. Gâmbia. Laos. 5 nações, pelo menos. 5 nações. Nós já ganhamos 20, que são as nações que nós estamos trabalhando agora.
Nós outros já estamos trabalhando com 20 nações que o Senhor ha presenteado a nós outros. E é muito importante nós começarmos a orar por nações. Pero es muy importante y pensamos a una oración por las naciones. Porque muitas vezes, como cristãos, nós queremos que Jesus volte logo. Porque nosotros como cristianos pedimos a Dios que vuelva pronto. Nós queremos que Jesus volte, amém? Amém. Espero, né? Mas lembra de Mateus 24, que fala que primeiro o evangelho tem que ser pregado em todas as nações. Recuérdate de Mateo 24, que habla que primero el evangelio tiene que ser predicado a todas las naciones. Aí Jesus virá. Entonces Jesús viene. E acredite, hoje numa população de 7 bilhões e 800 milhões, Hoy na populación de 7 billones y 800 millones, muitas pessoas nunca nem ouviram falar de Jesus. mucha gente todavía no ha escuchado hablar de Jesús. Quase 2/3 desse número nunca ouviu falar de Jesus. Quase 2/3 de este número todavía no escuchó hablar de Jesús. Isso significa que se Jesus voltar hoje, 2/3 da população mundial estão fora da salvação. Eso significa que si Jesús viene hoy, 2/3 de la población mundial están fuera de la salvación. Existem cerca de 2.000 povos no mundo que nunca ouviram do evangelho. Existe cerca de 2.000 pueblos en el mundo que no ha escuchado el evangelio. Que não tem na sua cidade ou no seu aglomerado de pessoas nenhuma igreja, nenhuma testemunha, nenhum obreiro do evangelho. No tiene en su ciudad, en su comuna, una iglesia, un obrero, no hay. Não existe um cristão no meio desse povo. No hay un cristiano en medio de este pueblo. Eles são chamados os povos não engajados, ou povos não comprometidos. Ellos son llamados pueblos no alcanzados. Não engajados, não comprometidos. No engajados, no comprometidos. São povos que não tem um cristão no meio deles. São pueblos que não há uno cristiano em meio de ellos. Desses 2.000, 1.108 são povos muçulmanos. Desse 2.000, 1.108 são pueblos muçulmanes. Não se esqueça que muçulmanos, eles vieram de Ismael. Não se olvide que muçulmanes vieram de Ismael. Lembra que Ismael é o filho primogênito de Abraão. Recuérdate que Ismael é o hijo primogênito de Abraão. Eu amo Ismael. Eu encanto com Ismael. Eu amo esse povo. Eu amo este pueblo. Então, imagina, pessoas que não têm nenhum cristão, nenhuma palavra da Bíblia, nenhuma igreja, nada sobre cristianismo. 2.000 povos no mundo. Imagine-te que 2.000 pueblos no mundo não têm igreja, não há cristianos, não há Bíblia. Imagine-te. Agora, existem os povos não alcançados. Agora tem o pueblo não alcançados. O que são os povos não alcançados? Lo que são os pueblos não alcançados. São aqueles povos que têm menos de 5% da sua população cristã. São aquele pueblo que tem menos de 5% de sua população cristiana. Então, os obreiros locais, eles não têm condições ainda de pregar o evangelho sozinhos. Então, se os obreiros locais não têm condições de predicar o evangelho solo. Então, esses povos precisam da nossa atenção. Então, este pueblo necessita de nossa atenção. E nós temos que começar a entender que é importante fazer missões aonde nós moramos. Nós temos que compreender que é muito importante fazer missões onde nós vivimos. Agora, a pergunta que eu mais escuto quando eu falo que eu trabalho em outros países. Agora, a pergunta que eu mais escuto quando eu hablo que estou fazendo a obra em outros países.
Lembra, eu sou brasileiro, eu moro nos Estados Unidos. Eu sou brasileiro, pero vivo em Estados Unidos. Nós temos trabalho em Cuba. Nós temos trabalho em Cuba. Temos trabalho na América do Sul. Temos trabalho na América do Sul. Temos trabalho na África. Temos trabalho em África. Oriente Médio. Oriente Médio. Ásia. E as pessoas perguntam, mas por que não no Brasil? E as pessoas me perguntam por que não em Brasil? Ah, mas você vai para o Chile, você apoia um trabalho com crianças no Chile. No Brasil tem muitas crianças. Você apoia trabalho com ninhos em Chile, pero em Brasil há muitos ninhos. Por que irmos para esses países? Porque irmos a estes países? 86% dos cristãos estão dentro na América. América do Sul, América do Norte, América Central. 86%. 86% dos cristianos estão em toda a América. 76% estão na Europa. 76% estão na Europa. Aí começa a diminuir. 63% estão na África. 63% em África. 60% na Oceania. 60% na Oceania. 7% na Ásia. 7% em Ásia. 4% no Oriente Médio. 4% em Oriente Médio. Aonde nós vamos trabalhar? Onde vamos trabalhar? Aonde precisa mais. Onde necessita mais. E o irmão Flávio pediu para eu falar com vocês sobre um lugar que eu amo. O irmão Flávio me falou para falar com vocês em um local onde eu amo. Eu só fui lá uma vez até hoje, eu fiquei 10 dias. Eu estive allá uma vez e quedei 10 dias. Um país que tem uma população média de 37 milhões de pessoas. O país que tem uma população média como de 30 milhões de pessoas. 37 milhões de pessoas. Onde a religião muçulmana tem 99,7%. Onde os muçulmanos são 99% da população. Já pensou? 99,7% muçulmanos. 99,7% são os muçulmanos allá. E a melhor coisa para mim. E a melhor coisa para mim. É o segundo país que mais persegue os cristãos. É o segundo país que mais persegue os cristianos. É um lugar ótimo para nós irmos trabalhar. É um local muito bueno para trabalhar. Eu posso ver a fisionomia de vocês, parece que vocês não concordam comigo. Vamos, traduz? Eu posso ver a carita de vocês, parece que não concordam muito. Não é bom, é seguro. Você vai para um lugar onde cristão é perseguido. Você vai a um local onde cristianos são perseguidos. Quantos gostariam de encontrar com Jesus hoje? Quantos queriam encontrar-se com nosso Senhor Jesus hoje? Levanta sua mão, eu quero ver. Vamos trabalhar no Afeganistão. Vamos trabalhar em Afeganistão. Pode ser o seu dia. Pode ser o dia. Eu amo quando eu vou para esses lugares. Eu amo quando me vou a esses locais. Eu fiquei 10 dias na capital, em Cabul. Eu quedei 10 dias em Cabul, é a capital de Afeganistão. E eu vou falar uma coisa, pastores, irmãos. Não existe lugar onde o Espírito de Deus está se movendo mais hoje do que no mundo muçulmano. Hermanos, não há local onde o Espírito Santo de Deus está se movendo harto como em los países muçulmanos. Deus, o Espírito está se movendo livremente e trazendo os muçulmanos para o Senhor Jesus. O Espírito está se movendo livremente e traindo os muçulmanos a los pés de Jesus. Muitas vezes sem ninguém pregar o Evangelho. Muitas vezes sem nada predicar o Evangelho. Eu escutei o testemunho de uma irmã muçulmana no Níger, na África.
Eu escutei testemunho de uma hermana muçulmana em África, Níger. E ela teve um dia ela saiu para ir ao banheiro durante a noite. Ela saiu para ir ao banho em la noite. E ela viu uma luz embaixo de uma árvore. Ela mirou uma luz abaixo de árvore. Um dia antes ela tinha feito uma oração. Um dia antes ela tinha feito uma oração. E ela falou: se existe algum Deus maior do que eu conheço, que seria Alá, eu quero te encontrar. Ela falou: se tem Deus mais grande, maior do que eu conosco, que é Alá, eu quero conhecer. E quando ela viu essa luz embaixo da árvore, ela ficou com medo e ela correu. E ela mirando a luz abaixo da árvore, ela saiu correndo com medo. No outro dia, em outro dia, ela viu a mesma luz. Ela mirou a mesma luz. E ela perguntou: quem é você? E ela ha hecho uma pergunta: quem é você? E daquela luz saiu uma voz: eu sou o Deus que você queria conhecer. E então, daquela luz saiu uma voz que dizia: eu sou o Deus que você quisera conhecer, queria conhecer. Quantas pessoas experimentam isso hoje? Quantas pessoas han vivido isto hoje? Eu só conheço uma. Eu só conosco uma. Deus está se movimentando muito no mundo muçulmano. Deus ha movido muito o mundo muçulmano. Eu estava em Cabul, capital do Afeganistão. Eu estava em Cabul, capital do Afeganistão. E um jovem que conheceu Jesus numa livraria, na biblioteca da universidade. E um jovem que conheceu a Jesus em uma biblioteca, em uma livraria da universidade. Ele chegou e falou que ele tinha tido um sonho. Ele chegou e falou que havia tenido um sonho. Presta atenção. Atente-se. Ele teve um sonho. O Afeganistão não tem praia, não tem mar em volta. No Afeganistão não há praia, não há mar a seu derredor. E ele disse que ele estava deitado na cama dele. Ele falou então que estava acostado em sua cama. E ele sentiu como se fossem ondas do mar vindo sobre o corpo dele. Ele então, acostado, sentiu-se olas do mar arriba de seu corpo. E aquelas ondas vinham cada vez mais forte. E as olas veniam cada vez mais forte. Ele nunca tinha ido ao mar. Ele nunca não conhecia o mar. E ele começou a sentir aquelas ondas cada vez mais fortes. Então, ele sentia as olas cada vez mais forte. E quando vem uma onda muito forte, então, vindo uma ola muito forte, ele começou a falar uma língua que ele não conhecia. Então, ele começou a falar em uma língua que eu não conhecia. Ele foi batizado no Espírito Santo. Ele foi bautizado com o Espírito Santo. Ninguém orou com ele. Nada ha hecho uma oração com ele. Mas o próprio Deus o visitou e ele foi batizado no Espírito Santo. Pero o mesmo Deus ha hecho uma visita a ele e ele foi bautizado com o Espírito Santo. O Afeganistão é um lugar onde é uma sociedade tribal, muito unida, muito leal à família. O Afeganistão é uma sociedade tribal muito unida, muito leal à sua família. E o estar junto com a família é muito importante, ter a mesma crença da família é muito importante. É muito importante você allá ter a mesma crença da família. E é totalmente ilegal alguém deixar o islamismo para qualquer outra religião. É totalmente ilegal alguém deixar o islamismo para estar-se em outra religião. Quando você vai preencher para pegar o visto para ir para o Afeganistão, você escreve que você não pode, você aceita que você não pode pregar o evangelho. Quando você pesca a visa para ir-se ao Afeganistão, eles falam que você não pode ir-se para predicar o evangelho. É proibido por lei. É proibido por la lei do país.
E alguém, quando converte, sai do islamismo e vem para o cristianismo, a família, às vezes, leva para hospitais para loucos. Então, quando alguém do islamismo viene ser cristiano, então a família leva a los hospitales psiquiátricos para pessoas que têm enfermidade em sua cabeça de psiquiatria. Porque eles falam que só loucos deixam o islamismo. Eles falam que somente pessoas perturbadas deixam o islamismo. Por isso nós temos que estar orando por esses irmãos. É isso que eu falo com vocês, por isso que temos que estar em oração para os muçulmanos. Porque todos os muçulmanos, eles receberam o perdão do jeito que nós recebemos. Porque todos os muçulmanos receberam o perdão de Deus igual nós. Eles somente não sabem disso ainda. Eles solamente não sabem que são perdonados por Deus. Lembra quando Paulo fala, como que eles vão saber se ninguém for pregar? Recorde quando Pablo habla, como eles vão saber se nadie se vão allá a predicar. Por isso nós temos que ir lá e pregar o evangelho. Por isso temos que irse para predicar o evangelho. Irmão Flávio, eu gostaria de te dar a oportunidade, né? É o que eu te falei, ao invés de eu falar, se alguém quiser perguntar, é muito mais fácil para mim. Amém, glória a Deus. O pastor Julio habla que se alguém quer fazer alguma pergunta, pode abrir seu microfone então e perguntar a ele que ele está aí para compartilhar com vocês. Amém, irmãos? É muito mais fácil para mim. Amém. Então, aí está livre o microfone para que você que queira fazer alguma pergunta para o nosso pastor. Um de cada vez. Um de cada vez. ¿Alguien? Amén. Hermano Flavio. Sí, pastor Renato. Amén. Amén, pastor. Yo quiero hacer una pregunta referente al llamado que él tuvo. Dijo que estaba en Estados Unidos y ahí sintió el llamado. Mi pregunta es, ¿él está solo? ¿Él tiene familia? ¿Está con su esposa? ¿Está con sus hijos? ¿O está en el campo misionero solo? Não, eu estou aqui com a minha família, né? Nós viemos todos juntos. Amén, amén, amén. Eso, pastor Julián, se ha tornado también dentro del llamado, trae también dificultades a la hora de realizar libremente el trabajo misionero en aquel lugar. É muito difícil. Aqui nos Estados Unidos é difícil também, mas a parte mais difícil é quando você começa a trabalhar do outro lado do mundo para nós. É muito difícil estar allá em outro lado do mundo para predicar. Em Estados Unidos igual é difícil, pero allá é mais todavia. Amém. Alguém mais necessita de fazer alguma pergunta, hermanos? Amén. Pastor Edgardo. Amén. La consulta es, él decía que el acceso a los países no puede ser, sobre todo de lo que estamos hablando el día de hoy, uno no puede ser público que es creyente. Entonces, ¿cuál es la manera y la forma de presentarse en la frontera para poder acceder al país? Ótimo. Na verdade, quando a gente preenche o formulário para poder pegar um visto, eles perguntam qual é a sua religião. E você tem que falar que é cristão. Quando você vai preencher os papeles para pescar sua visa, então ele hace uma pergunta: qual é a tua religião? Então você tem que falar que é cristiano. Então eles sabem que você é cristão. Por isso, quando você vai para esse lugar, muitas vezes você não pode carregar nem a sua Bíblia com você. Quando você vai a esses locais como Afeganistão, não pode levar sua Bíblia. Não é seguro. Não é seguro. Porque se a polícia parar você e ver você com uma Bíblia e conversando com alguém,
eles podem até matar você, sem problema nenhum. Se as polícias le pescam hablando com alguém com uma Bíblia na mão, eles podem matar você sem problema algum. É um crime você converter um muçulmano para outra religião. É um crime você converter muçulmano para outra religião. E então Deus me deu uma ótima ferramenta. Eu não entro nesses países com pastor. Eu entro como dentista. Eu sou dentista. Então, Deus ha me dado uma grande ferramenta. Eu não adentro em estes países como pastor. Eu sou dentista. Então, adentro como dentista, doutor odontológico. É por isso você vê escrito doutor. Eu não coloco que eu sou pastor em lugar nenhum. É por isso que quando você mira minhas redes sociais, está doutor, não estás pastor, porque eu não coloco pastor para não ter risco. Então você entra como... Eles sabem que você é cristão, mas eles não podem pegar você fazendo nada. Por isso nós apoiamos projetos locais. Então, eles sabem que você é cristiano, pero eles não podem fazer nada com você se você não está tentando converter a muçulmano assim a ele livre. Então, normalmente eu vou fazer turismo. Então, normal, eu hablo com eles que estou fazendo turismo. Eu não sei qual turismo que a gente faz, mas é turismo. Eu não sei qual turismo, pero é turismo. Amén. ¿Alguien más? Sí, yo también, pastor Amén. Julián. Bueno, mi nombre es Carlos Palma, estoy acá en la ciudad de Melipilla, la zona central del país. Amén. Por la misericordia del Señor. El trabajo misionero, el llamado que Dios le ha hecho a usted, ¿cierto?, de ir a esos países, especialmente a Afganistán. Su relato, ¿cierto?, me deja un poco impresionado y también un poco preocupado. Y mi pregunta es la siguiente. Se ha preocupado por usted, que está propenso a ser atrapado, no sé, lo que sucede con las provisiones que hay para no llevar el Evangelio de Jesucristo a esos países. En la medida que usted ha ido a ese lugar, que se presenta como doctor, ¿cierto?, dentista, usted ha tenido, ¿cierto?, la bendición de haber entregado el mensaje a algún musulmán y que haya aceptado a Jesucristo de alguna manera, de alguna forma. ¿Usted lo ha hecho ahí con esos habitantes donde usted va, ahí en Afganistán? ¿Dios le ha bendecido con algún alma de que se hayan arrepentido a pesar del riesgo que usted está corriendo ahí? O muçulmano é muito diferente do caso. Às vezes nós evangelizamos, na América do Sul, a maior parte nós estamos evangelizando os católicos ou espíritas. Acá em América do Sul, nós outros evangelizamos os católicos e os espíritas. Mas o muçulmano, ele tem a cabeça muito diferente. Pero o muçulmano tem a mentalidade muito distinta. Normalmente, estatísticas dizem que para um muçulmano aceitar Jesus ou compreender o evangelho, ele tem que ouvir pelo menos 100 vezes. As estatísticas falam que para o muçulmano aceitar Jesus, ele tem que escutar falar de Jesus 100 vezes. Pelo menos 100 vezes. Pelo menos 100 vezes. Porque desde criança ele é ensinado o Alcorão e que Alá é o único Deus. Porque desde ninhos eles são ensinados em Alcorão que o Corão que Alá é o único Deus. E aos 12 anos de idade, a maior parte já sabe tudo de cor, todo o Corão. E los 12 anos de idade, a maioria de eles já conhece todo o Corão somente com sua cabeça. Eles aprendem em árabe. Seja qual for a parte do mundo, eles aprendem em árabe. Então, em qualquer local do mundo, eles aprendem a falar, ler o Corão em árabe. Por isso, pastor, é importante nós fazermos missões do jeito que eu faço. Eu não vou lá e prego o evangelho.
eu apoio projetos de obreiros locais que pregam o evangelho. Yo me voy a estos locales y apoyo los obreros nativos de allá. Entonces, ellos están predicando el evangelio. Ou apoio trabalhos que já estão acontecendo. Ou então se apoia trabalhos que todavia que já estão acontecendo. Igual acontece com o irmão Flávio. Ele é brasileiro, mas ele já tem um trabalho, então a gente vai e apoia o trabalho. Igual acá comigo, temos um trabalho, ele vem e apoia o trabalho. Mas todas as vezes que a gente vai, existe um alto risco. Pero todas as vezes que vamos allá, existe um alto risco. E eu conversava com a minha esposa 2 dias, ontem, na verdade. Eu conversava sobre isso com a minha esposa. Ayer eu estava falando com minha esposa sobre Afeganistão. Para mim, pastor, o problema não é morrer. Se morrer, eu estou no céu com o Senhor Jesus. Para mim, não é problema algum morrer, porque eu sei onde estou, onde me vou. Eu estou pronto para morrer. Eu estou listo para ir com Jesus. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Meu pastor, ele já faleceu, ele falava que só crente preguiçoso quer morrer agora. Mi pastor falava que solamente creyente flojo quer morrer agora. Eu não sou. Eu não sou. Amém. Eu não Amém, quero pastor. morrer, mas eu não tenho medo de morrer. Pero eu não tenho medo Bem, de pastor. morrer. O meu maior medo é de ser... esqueci, fugiu a palavra agora. É deles fazerem torturas, de ser torturado, não de morrer, de ser torturado. Eu tenho medo, pero de la tortura, de ser torturado por eles. Não de morrer. Pero não de morrer. Mas é uma situação bem... O seu nível de estresse vai muito alto numa viagem dessa. Pero su estresse vai muito alto em uma viagem desta. Amén. Pastor, Amém. amén. Bueno, tiene que orar como Jesús. Padre, pasa de mí esta copa. No sea como yo, sino tu voluntad. Y Exatamente. Jesús fue torturado. Exatamente. Jesús fue torturado por Mas... todo. Amén. Que Dios le bendiga, amado pastor. Gracias. Amém. Esteja orando por mim. Amén. Amém. Mas alguém quer fazer alguma pergunta? Fica Amém. muito mais fácil para mim se você fizer pergunta. Amén. Amém? Amém, pastor? Sí, tengo una pregunta de mi hija que tiene algunos problemas con la conexión. Sí. Ella, cierto, la atención que llama es el tema de tenemos, cierto, usted dice que hay obreros trabajando allí. El tema de la conversión, el compromiso del creyente en el trabajo misionero, o el nuevo convertido, ¿ya? Si tiene que escuchar 100 veces, la 101 cuando se convierte, su vida de fe, ¿cómo es? El compromiso que tiene con la obra, el compromiso que tiene con la fe, ¿lo asume o es como en América del Sur? Cada culto es bueno, pero al día siguiente no se sabe. Olha, pastor, eu vou falar uma coisa muito verdadeira para o senhor. Se eu pudesse, eu estaria morando do lado de lá do mundo. Eu me vou falar na verdade para você, se eu puder, eu estava allá, vivendo allá. Eu costumo falar que a igreja do outro lado do mundo está 100 anos na frente da nossa igreja. Eu hablo que a igreja allá é 100 anos adiante de nós outros. O Flávio me fez uma pergunta: como é a igreja no Afeganistão? Eles podem se reunir? Não. A igreja em Afeganistão não pode reunir-se. Não existe nenhuma igreja no Afeganistão. Não tem igreja em Afeganistão. Existem grupos. Tem grupos. Lembra quando Paulo escreveu as cartas às igrejas? Escreveu para a igreja que se reunia nessa casa, na outra casa.
Recuérdate de Pablo que hablaba en sus cartas las iglesias que reunirse en las casas. Então, no outro lado do mundo, a maior parte das igrejas, principalmente no mundo perseguido, reúne-se em casas. Las iglesias allá en los países de persecución reúnen-se en las casas. Então, quando a pessoa ela aceita Jesus, Quando a pessoa aceita Jesus, ela está disposta a passar por todos os problemas. ela está disposta a viver todos os problemas. Muitas vezes ela perde todos os benefícios do governo. Muitas das vezes ela perde os benefícios do governo. Ela é expulsa da família dela. Ela é rechazada por a família. E se ela tentar converter alguém, ela pode ser morta. Então, se ela quer converter-se a alguém, ela pode ser morta. Então, quando ele é cristão, ele passa a ser cristão, ele assume um outro compromisso. Então, quando eles são cristianos, então eles assumem outro compromisso. E muitas vezes aqui na América, né, nas Américas, né, quando a pessoa aceita Jesus, muitas vezes ela não quer se batizar. Muitas das vezes acá nas Américas, as pessoas aceitam a Jesus, mas não querem se bautizar. O que não é problema nenhum aqui. O que não é problema algum acá. Mas do lado de lá, quando você é batizado, a maior parte você está assinando a sua sentença de morte. Pero allá, quando você é bautizado, você está firmando sua sentença de morte. Você está confirmando, agora eu sou cristão. Você está firmando, a hora de eu sou cristiano. E sabe como as pessoas são batizadas? Muitas pessoas, eu tenho fotos. Né? O dia que eu for falar sobre missões, aí eu mostro as fotos. Né? Eu tenho fotos acá. Quando me vou a Chile, me vou mostrar para vocês as fotos. Como é o batismo. Eu tenho foto de um irmão sendo batizado embaixo da ducha no banheiro. Eu tenho foto dele, irmão, sendo batizado em banho. Eles falaram sobre o batismo, abriram o banho, ele foi molhado, ele foi batizado. Eles falaram sobre o batismo e mojaram ele com a ducha e ele foi batizado. Mas, pastor, tem que ser batismo por imersão. O pastor tem que ser batismo por imersão. Não, é do jeito que for possível fazer. Pero allá é assim que é possível fazer. Muitas vezes eles usam os estrangeiros para fazer os batismos. Pero muitas das vezes eles usam os estrangeiros para fazer o batismo. Porque eles, se pegarem a gente batizando, eles podem matar a gente, ou senão eles vão mandar você para fora do país. Porque se pesca nós outros bautizando a alguém, ele mata nós outros ou le manda fora do país. Mas se for um pastor local batizando, ele é morto. Pero se for nativo bautizando, pastor nativo é morto. Então não existe aqueles batismos igual a gente vê, 100 pessoas, 200, não, um por um. Então, se allá não tem bautismo de muita gente, de 100 pessoas, allá é 1 a 1. Hoje não tem como você falar quantos cristãos existem no Afeganistão. Hoje não temos como falar quantos cristianos há em Afeganistão. Não existe nenhum prédio como igreja igual nós conhecemos. Não tem nenhum edifício como igreja igual nós conhecemos. Não tem nenhuma placa. Não há placas. Então, quando nós apoiamos trabalhos missionários... Então, quando apoiamos os trabalhos missionários... Eu não coloco o nome da nossa igreja na porta das outras igrejas. Não ponemos o nome de nossa igreja allá na porta das igrejas. Nós já trabalhamos em 30 países. Nós outros trabalhamos em 30 nações. Hoje nós estamos em 20. Hoje estamos em 20 nações. Nenhuma igreja que nós ajudamos tem a placa da nossa igreja. Nenhuma igreja que nós outros apoiamos tem a placa de nossa igreja. São todas igrejas locais. São igrejas locais, nacionais. Nós fomos chamados para implantar o reino, não para implantar meu ministério. Nós outros fomos chamados para implantar
reino, não para implantar meu ministério. Então, Amén. esse lugar é ótimo de nós trabalharmos. Esse lugar é muito bueno para trabalharmos. Então, para converter um muçulmano, nada melhor do que o testemunho pessoal, seu testemunho de vida. Então, para converter o muçulmano, nada é melhor do que seu testemunho de vida. Então, pastor Edgardo, as pessoas, quando elas aceitam a Jesus, elas começam a viver uma vida diferente. Então, pastor, quando a pessoa aceita Jesus, começa a ter uma vida distinta. E essa vida diferente é que vai chamar a atenção das outras pessoas para que elas sejam cristãs. E é esta vida que vai chamar a atenção das outras pessoas para que elas aceitem igual a nosso Senhor Jesus. É muito diferente do que nós vemos nas Américas. É muito distinto do que está igual aqui nas Américas. Então, eu gosto mais da igreja do lado de lá. Então, me encanta mais a igreja que está allá. Amén. Amém, meus irmãos? Mas alguém quer fazer alguma pergunta? Se não eu queria pedir a nosso pastor Julian que hable para dar seus agradecimentos igual e falar um pouquinho também de seu trabalho, como é o trabalho que você trabalha, seu ministério, para que os irmãos conheçam mais um pouquinho de você. Eu gosto de trabalhar em lugar onde normalmente ninguém gosta de ir. Eu me encanta trabalhar em locais onde nadie quer ir-se. Porque eu gosto desses lugares perigosos. Me encantam os lugares perigosos. Eu não quero morrer, lembra? Eu não quero morrer, recorde-te. Mas é muito gostoso trabalhar nesses países. Pero é muito gratificante trabalhar em esses países. Hoje, dos 20 países que nós estamos trabalhando, 6 estão dentro da lista de... 6 ou quase 8 países estão dentro da lista de mais perseguidos. Hoje, del 20 que trabalhamos nos países, 6 de los 20 estão na ventana 1040. E dos países mais perseguidos do mundo. E os países são os países mais perseguidos do mundo. Então, Deus nos colocou para trabalhar com o projeto, né, suprindo sementes. Deus me puso para trabalhar com o projeto suprindo semillas. E com isso nós ajudamos projetos locais. Então, apoiamos projetos locais. Apoiamos líderes locais. Apoiamos liderazgo local. Apoiamos trabalho com viúvas. Apoiamos trabalho com viúvas. Porque a viúva no mundo muçulmano e no mundo hindu, ela não tem valor nenhum. Porque as viúvas no mundo muçulmano, igual no hinduísmo, elas não têm valor algum. A melhor coisa que pode acontecer é elas morrerem. O que vai se passar a elas são a morrer. Muitas vezes a própria família mata a viúva. Muitas das vezes a própria família mesmo mata a viúva. Porque ela só gera despesas. Porque para eles, as viúvas generam despesas. Então, nós apoiamos projetos que ensinam essas viúvas a corte e costura. Então, apoiamos o projeto que ensina essas viúvas a trabalhar-se com costuras. E quando elas acabam o curso, nós damos uma máquina de costura, uma máquina de coser. Então, quando elas terminam o curso, nós regalamos a elas uma máquina para trabalhar com costuras. Nós já formamos na Índia, Paquistão, mais de 120 viúvas. Nós já formamos em Índia, Paquistão, mais de 120 viúvas. Então, são 120 mulheres que têm a sua vida transformada. Então, são 120 mulheres que têm suas vidas cambiadas. Nós apoiamos também projeto com crianças. Nós apoiamos igual projeto com os ninhos. Não orfanatos. Não orfanatos. Nós trazemos a criança para dentro da igreja, nós damos um reforço escolar, fazemos estudo bíblico e damos uma alimentação 5 dias da semana. Nós traíamos a criança para dentro da igreja, alimentamos, damos para eles estudos bíblicos 5 vezes à semana.
Hoje nós temos cerca de 1.000 crianças ao redor do mundo. Estamos trabalhando com cerca de 1.000 niños ao redor do mundo. Nós estamos com uma média de 50 líderes, 50 pastores, 50 líderes ao redor do mundo. Temos 50 liderazgo pastores ao redor do mundo. E tem sido um trabalho muito bom de trabalhar, de fazer. Ha sido um trabalho muito bueno de fazer. Porque nós temos visto Deus dando uma esperança para um novo futuro para essas vidas. Porque temos mirado Deus dando uma esperança para este povo. Agora, a coisa mais importante para mim é que eu vim de família muito pobre. A coisa mais importante a mim porque eu vim de uma família muito humilde. E muitas pessoas, eu nunca pensei na minha vida que fosse fazer o que eu faço hoje. Eu nunca imaginei em minha vida fazer o que eu hago em dia de hoje. Eu não tenho muito estudo teológico. Eu não tenho muito estudos teológicos. Lembra, eu sou dentista. Recorde-se, sou dentista. Mas mesmo assim Deus tem usado. Pero mesmo assim Deus tem me usado. Deus tem levado a gente para poder trabalhar nesses lugares. Deus tem me levado a trabalhar em esses lugares. Por que eu gosto de falar isso? Porque me encanta falar disso. Porque isso fala que o que você é hoje, se você se colocar na mão de Deus, Ele pode te levar a fazer a mesma coisa que eu estou fazendo. Me encanta falar disso porque eu miro o que você é em dia de hoje. Se você se coloca-se na mão de Deus, Ele pode cambiar-se e levar a lugares onde eu estou fazendo a obra hoje. Eu não tenho nada de especial. Eu não tenho nada de especial. A única coisa que eu fiz foi falar, Deus, eu quero as nações. A única coisa que eu hice é falar, Deus, eu quero as nações. E Deus, se você olhar, eu tenho uma bandeira com quase todas as bandeiras do mundo aqui atrás. Se você mirar atrás de mim, há muitas bandeiras de todo o mundo. Eu tenho um outro mapa ali com todo o mundo. Eu tenho outro mapa com todo o mundo. E eu tenho um mapa com os Estados Unidos. E eu tenho o mapa dos Estados Unidos. Se você olhar dentro da nossa igreja, que é aqui atrás, eu tenho bandeira de todos os países que nós já trabalhamos. Se você mirar dentro da igreja que temos acá, temos bandeira de todos os países que trabalhamos. Eu amo o trabalho que eu faço. Eu amo o trabalho missioneiro. E eu vou estar orando para que você comece a sentir a mesma coisa que eu sinto. E me vou orar para que você também empeça a sentir esse mesmo desejo que eu sinto. E eu já falei com a minha esposa hoje, quando formos ao Chile, nós vamos fazer uma conferência de missões. E eu já falei com minha esposa hoje, quando nós outros vamos a Chile, vamos fazer uma conferência missioneira. Porque eu gostaria de ver você fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo. Porque me encanta ver você fazendo a mesma coisa que eu hago hoje. E muito obrigado pela oportunidade. Muitas graças por la oportunidade. Que Deus abençoe vocês. Que Deus me lo bendiga a cada um de vocês. O irmão Flávio tem o meu WhatsApp. O irmão Flávio tem meu contato. E se você quiser, pode pedir para ele e pode mandar uma mensagem e a gente começa a conversar. Aí você pode mandar uma mensagem a nós outros que nós outros empezamos a falar. Eu não sei espanhol, mas o Google sabe. Eu não hablo espanhol, mas o Google habla. Ele sabe tudo. Ele sabe de tudo. Muito obrigado. Deus te abençoe, Flávio. Muitas graças.